Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa aula de hipnose não verbal de nível 1. O que que a gente alterou? Essa aula que vocês vão receber hoje, ela acontecia já no curso no sábado. Mas como esse curso ele exige muitas práticas, a gente optou nesse novo formato, a gente fazer essa parte teórica, histórica, online, para sábado, quando você chegar, ou quem vai estar na próxima turma, a gente já iniciar o curso com práticas. Porque o magnetismo, ah, ele é extremamente simples, a aplicação dele, só que ele exige muita prática, muita sensibilidade, muito estado de presença, muita percepção. Então, por isso a gente optou em fazer essa aula online hoje, tá? Eu vou entregando o conteúdo e qualquer dúvida que você tenha, você levanta a mãozinha ali no aplicativo, levanta a mão e eu vou estar respondendo para você sem problemas, tá? Não há uma pergunta que não que não precise ser feita. Toda pergunta pode ser feita e deve ser feita. Tem o chat também aqui do lado, Marcelo. Para quem não quiser abrir o áudio ou não puder, manda no áudio aqui que eu fico acompanhando também e aí eu vou te passando. Você me ajuda porque aí você sabe que foge da minha capacidade psicomotora. Eu vou compartilhar o PowerPoint aí, veja se está aparecendo. Está aparecendo o PowerPoint? Tá aparecendo. Só ver aqui. Antes estava na apresentação, agora voltou. Aí. Acho que agora está de bom tamanho, né? Hipnose não verbal, nível 1. Quando a gente fala para vocês, vou fazer o nível 1, a pessoa imagina que é algo muito básico. Puxa, só o nível 1. Mas eu preciso dizer para você que ele é extremamente complexo, até que você entenda. Eu acho que um dos diferenciais do meu curso e o que fez diferença na minha vida, eu nunca me conformei, nem quando eu era criança. Eu aperto esse botão e o carrinho anda. Eu desmontava, eu queria entender por que ele andava. Então, para mim, eu preciso entender como funciona o processo para que eu tenha confiança quando eu for aplicar. Então, o hipnose não verbal, hoje nós temos 4 níveis, e após o quarto nível, algumas pessoas seguem comigo com uma filosofia hermética. Mas aí é um assunto para depois, para outro momento. Deixa eu silenciar aqui para mim ficar mais à vontade com vocês. O... Então, nesse nível um, a gente vai entender conceitos históricos, vamos entender um pouquinho de neurociência, entender o que provoca. Eu sempre digo que esse curso de hipnose não verbal seria o curso mais fácil de eu enganar vocês. Por quê? Porque para ritualizar ele seria um passo. Eu poderia chegar com uma capa maluca, fazer umas piruetas, tipo impressionar, uau, e ensinar você a derrubar a pessoa no chão ali, para isso você achar sensacional. Na segunda-feira você ia se achar um idiota, porque não serve para nada, se você não entende o porquê. Então você colocar a pessoa naquele estado é importante muitas vezes, mas muito mais do que isso. Eu entender essa leitura não verbal é o que vai fazer toda a diferença. A nossa comunicação verbal, eu poderia dizer para você que ela é aí 12%, digamos, 12 a 15% o que eu falo. O meu corpo fala muito mais, o que eu penso é muito mais. Então, naquele estado que a pessoa está ali nos processos, a gente consegue entender ah, o que ela está acessando, se ela resolveu, se ela não está resolvendo, e não de uma forma de uma leitura fria ou genérica. Nós estamos falando de sistema nervoso autônomo. E é independente do idioma que essa pessoa fala, é independente se ela é deficiente visual, auditiva, não importa. Você vai conseguir ter um bom resultado.
A hipnose não verbal, apesar dela ser, parecer bastante mística, dela parecer bastante esotérica, ela não é. É um processo puramente fisiológico. Nada além disso. Apesar, como eu digo, muitas pessoas ritualizam. ah, apesar de eu ser ritualista, adoro rituais, mas eu prefiro dizer para você que não existe nada disso. É um processo fisiológico que se eu faço, você faz, qualquer um pode fazer. Quais pilares a gente vai ver nesse curso de nível um? A gente vai entender o conceito histórico. Quando se fala de. A gente vai ver beber no mesmerismo. Vamos emergir no mesmerismo. Por que mesmerismo? Porque essa abordagem vem do Franz Anton Mesmer e o sufixo ismo é de estudo, mesmerismo. Porém, hoje nós temos uma abordagem mais atual aí de disciplinas analógicas. Morreu, acho que no ano passado, o Stefan Benemegli, um italiano, que estudou isso desde a década de 80. Então, hoje, a neurociência consegue explicar. Então, você vai ver uma abordagem de hipnose não verbal científica, que muitos vão defender, não, essa é a verdadeira hipnose não verbal. Os mesmeristas vão dizer, não, a verdadeira hipnose não verbal é do Mesmer. Se você me pergunta qual linha eu sigo, nenhuma, porque eu não sou o ônibus. Qual abordagem? Eu vou entender o que o Mesmer fazia, mas com embasamento. Porque eu vou atender daqui a pouco médico, psicólogo, dentista, pessoas que querem questionar. Então, a gente vai entender que não é apenas isso. E o que essa hipnose não verbal moderna fez, na minha opinião? Ela fez, foi ler e decifrar o que o Mesmer fazia no século passado. Foi isso. Algumas pessoas, quando veem essa prática, vão dizer: parece aquilo que acontece no centro espírita, por causa dos passes magnéticos. E, na verdade, o que acontece no centro espírita é que é parecido com isso. Isso vem muito antes do centro espírita. Mas sim há uma ligação, porque Kardec também bebeu na fonte do Mesmer. Só Kardec foi para uma doutrina ah, espiritual. Mesmer trabalhava com a cura física e emocional. Ah, a origem que a gente tem disso é impossível datar, mas podemos falar aí 5.000 anos antes de Cristo. Tempo de Abraão, de Moisés, Salomão. Então a gente vai vendo todos esses grandes nomes da história bebiam nessa fonte hermética. Mesmer também bebia nessa fonte do hermetismo. O que a gente vai ver aqui? Todo esse conceito, vamos ver um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo para que a gente possa entender o que acontece. Ah, vamos trabalhar algo que vai mudar a sua vida. Duas coisas. Estado de presença. O que é o estado de presença? Você conseguir focar no aqui e agora. E acredite, é uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano. Você está aqui agora, você está pensando que amanhã é sexta, que você jantou ou não jantou, ou no que aconteceu ontem, no curso que vai ser sábado. Você dificilmente está no aqui e agora. E você só é capaz de perceber as verdadeiras sensações, perceber o mundo, quando você está no aqui e agora. Estar no futuro ou no passado é estar em lugar algum. O passado não existe e o futuro talvez não exista. Só existe o presente, você só domina essa chave do tempo. Então, durante os 2 dias da formação, a gente vai trabalhar muito nessa foco na presença, certo? É aquilo. Eu vou ler um livro, eu vou fazer hipnose, eu vou fazer uma transição de carreira. A sua mente fica adestrada para fazer o que você quiser fazer. Então, eu poderia dizer para você que somente por esse estado de presença já valeria o seu investimento desse curso. O que você vai adquirir vai mudar realmente a sua vida. Outro ponto que vai ser muito interessante, como que eu vou trabalhar o magnetismo em outras pessoas ou em animais se eu não conheço o meu próprio magnetismo? Se eu não desenvolvo o meu próprio magnetismo? Então nós vamos trabalhar
a questão do magnetismo pessoal. Nós temos isso de forma inata, então, sei lá, daqui a pouco está ali a Lise, a Dani e a Estela. Eu vou escolher a Dani. Puxa, essa mulher me passou mais confiança. Pode ver aquela pessoa que ela se relaciona melhor com as pessoas, ela consegue oportunidades que outras pessoas talvez não consigam. Essa pessoa ela tem o que a gente chama de magnetismo pessoal. Você produz isso naturalmente ou você produz isso diariamente para que você tenha esse magnetismo pessoal. Para isso, eu preciso conhecer a minha própria energia, porque senão eu vou fazer uma dinâmica com a Liz, uau, ela está pesada, a Estela está pesada, e na verdade eu preciso conhecer a minha energia. Porque se eu conheço o meu campo energético, só para esclarecer, quando a gente fala campo energético, é uma metáfora para definir aquilo que a gente não entende. Como se fala campo eletrostático, campo eletromagnético, campo morfogenético, quando se fala campo, se entende que o fenômeno existe, mas eu ainda não explico ele. Então, quando eu preciso entender o meu campo, se eu chegar num ambiente e eu sentir que essa energia não me convém, eu não conecto com ela. E tudo são ondas, tudo são energias. E hoje a gente entende isso perfeitamente, porque a gente entende que os pulsos elétricos se conectam. Neurônios se conectam com pulsos elétricos. Quando eu vou falar, acontecem conexões. Tudo é energia, tudo que está vivo tem energia. Então a gente vai aprender até para que você se conecte somente com a energia que você quiser. Outro salto que você vai dar aqui comigo, nós vamos adentrar no mundo da fascinação, a hipnose pelo olhar. Provavelmente no curso você viu fazendo algumas demonstrações. E eu preciso dizer para você que é o que há de mais poderoso no mundo da hipnose. Porque ele vem antes da palavra, vem antes da comunicação, antes da cognição. Ele vai trabalhar com a fixação do globo ocular. Claro, a gente precisa, você vai praticar muito comigo isso. Não esqueçam de levar os espelhos, é muito importante, para os exercícios. E geralmente, quando você está começando a, no mundo da hipnose, da hipnoterapia, você acredita que o grande desafio vai ser colocar alguém em transe. Isso é o de menos. Quando você domina a fascinação, você vai levar qualquer pessoa ao transe num piscar de olhos ou não piscando os olhos. Então vai ser muito positivo isso para você acessar níveis profundos sem muita enrolação. Certo? Para você entender, algumas pessoas podem dizer para você que o Mesmer não fazia hipnose. Sim, o Mesmer fazia hipnose, só que ainda não tinha o nome de hipnose. Essa é a única diferença. Ah, como começa essa função do Mesmer? Mesmer era um médico austríaco e ele é o primeiro médico a levar a hipnose para os hospitais. Com qual intuito ele fazia isso? Ah, ele acreditava que boa parte das doenças eram de cunho emocional. E hoje a gente sabe disso, a gente consegue ver. E os tratamentos na época? O Marcelo está com dor na orelha, vamos amputar a orelha. Ele está tendo uma crise, faz sangria que ele para. E o Mesmer acreditava que o ser humano era capaz de se regenerar. Inicialmente, os processos eram apenas aos iniciados. Então, você vai ver pessoas que seguiram ele, como Benjamin Franklin, barões, pessoal da alta sociedade mesmo, seguiam ele. Então, tinha todo um ritual, porque ele era ocultista, ele era mesmo hermetista, então ele fazia todo um ritual e nós somos especiais, ok? Porém, para um sábio que segue os princípios herméticos, hermético vem de fechado, um pote hermético, ele é fechado. Só que ele é tão fechado que ele está tão aberto. Para um sábio, nunca é o ponto final.
O tolo acredita estar certo para estar incerto. Um sábio está incerto para estar certo. O sábio sempre duvida da sua certeza. Até porque, em algum momento, a gente aprendeu que poderia carregar a água em uma concha. Hoje a gente tem garrafinha plástica. Hoje tem água encanada. Então tudo foi melhorando. Então Mesmer também era um sábio. Então aquelas pessoas participavam. Então hoje nós vamos fazer o trabalho de imposição de mãos. Inicialmente ele começa com imã, limalha, com a tina d'água, com cristais, com o instrumento que o Benjamin Franklin desenvolveu para ele. Tudo ok. Então ele, vamos fazer sem os ímãs, funciona igual. Vamos fazer sem o cobre, sem a água. Ele foi eliminando. Aí surge a ideia do magnetismo animal, que não é distinto primitivo. Magnetismo animal vem de ânimo, de vida. Então ele entende que o magnetismo estava aqui e não nos acessórios e ornamentos. Ele fazia experiência com árvore, com corda, com água, com lima. Por isso que depois, hoje, a gente vê uma abordagem do biomagnetismo, por exemplo. Bio, ele vem de substância, eu preciso de componentes, o tipo um ímã. Seria um biomagnetismo, trabalha com cristais, ok, com luzes, como você quiser. Mas o Mesmer acreditava que era nosso, ok? Então ele elimina tudo isso e começa a fazer as experiências. Entrava ali a Estela no processo de cura com a imposição de mãos, perfeito, tinha as crises, funcionava. Um dia ele pega e tira a Dani da roda e o processo de cura aconteceu da mesma forma. Ele pensa, ela não é importante. O que um sábio faz? Ele duvida sempre da sua certeza. Ele tirou a Lise, tirou a Estela, tirou fulano, e funcionava da mesma forma. Até que ele fez a imposição de mãos, o espaço magnético, e tudo funcionou naturalmente, como deveria funcionar. O que ele pensa? Todos estão nas minhas costas. Eu que tenho o poder. Correto? Não. Ele duvidou disso também. Veja como um sábio age, como um verdadeiro mestre age. Ele pegou, tipo, a Dani, eu estou falando da Dani, que é a primeira que aparece para mim. Dani, faz assim, assim, assim. A Dani fez o magnetismo na Estela e funcionou. Sem ela nunca participar de ritual, de nada. A Estela foi fazer e deu no mesmo. O que ele entende? Que esse magnetismo era humano, que todos tinham, que não que as pedras, o imã, a água, o ritual de iniciação, aquilo que acontecia, que era para poucos, não fazia diferença alguma. Era assim, ornamentos. Ele entendia que estava na mão de qualquer pessoa. Uh, Aí, se você imaginar, vamos ver se você consegue imaginar o que aconteceu com Mesmer quando ele tem essa brilhante ideia. Então, houve uma junta médica realmente que avalia uh, o trabalho dele, só que por alguns discípulos dele, ele não participou nessa avaliação. Uh, Se você for estudar Mesmer a fundo, eu estudo conteúdos com quem o Mesmer aprendeu, para você ter uma ideia. Então, as curas do Mesmer nunca foram negadas. O que foi negado? Porque o Mesmer acreditava nesse fluido cósmico universal, nessa energia. Ele queria provar isso através das fases da Lua, que modificava o comportamento dos mamíferos, ou modificava as marés, o comportamento dos peixes. Ele acreditava que isso modifica até o ciclo das mulheres. Só que, como até hoje não há como tocar isso, é um fluido invisível, não há como tocar esse fluido. Então ele não quis. Queriam validar as curas. Claro que muitos disseram foi placebo, foi sugestão. E até hoje, você vai fazer um super trabalho ali com o Kleber
e daqui a pouco a esposa vai dizer, não, isso é bobagem, ele ia se curar mesmo nesse mesmo tempo, isso foi o remédio, foi o acaso, foi o milagre. Por quê? Porque é muito difícil a gente acreditar que algo pode ser simples. A gente é condicionado a uma ideia freudiana, por exemplo, que nós precisamos passar por um processo terapêutico de 10 anos, 20 anos. Então, esse foi um dos diferenciais do Mesmer como mestre. Porque o mestre, eu sempre digo aos meus discípulos, talvez alguns de vocês sigam, o Kleber está bem no caminho para ser um iniciado, até porque ele já é careca, é fácil iniciar ele. Ah, um mestre, ele não faz discípulos, o mestre faz mestres, porque eu preciso ir propagando o conhecimento. E foi o que o Mesmer fez. Porque ele poderia ter ficado com o cara do superpoder, mas ele duvidou do que ele estava fazendo. E se você prestar atenção, todas as grandes invenções foram criadas a partir da dúvida. Dos que estavam certos, morreu ali o processo. Qual outra diferença nós temos dentro do magnetismo? Aí, desculpa se vai agora contra a crença de alguém, tá tudo certo. Permaneça com o copo vazio e depois você junta com o que você quiser. Até porque o magnetismo ele é intercambiável com qualquer coisa que você faça. Eu faço acupuntura, faço reiki, constelação, teta healing, qualquer coisa que você faça vai se encaixar perfeitamente. Porque o magnetismo é humano, é um magnetismo animal. Ele está com a gente o tempo todo, ele sempre existiu. Ok? Qual a diferença que nós temos do magnetismo animal para outras terapias? Imagine que, deixa eu ver se eu consigo aqui, isso aqui. Olha o meu paciente aqui. Algumas terapias energéticas. Importante ressaltar que toda e qualquer terapia energética, toda manipulação de energia, qualquer coisa que vem do magnetismo, que é o que há de mais antigo no planeta. Ah, o reiki é novo, constelação é de ontem. Tudo é muito novo perto do magnetismo. Se a gente for ver os registros, no Egito tem até hoje o quarto do sono, que é uma pirâmide onde o sol entra ao meio-dia, a pessoa entrava no processo e com imposição de mãos eles entravam em processo de cura. Isso é novo, tem aí 7.000 anos mais ou menos, não é tão velho. Qual a diferença do magnetismo para outras abordagens onde se manipula energia? Veja só, eu estou doando energia para o Maxon. Perfeito. Vamos lá. Será que eu tenho condições de doar energia para alguém? Será que eu já ascendi a ponto da minha energia estar tão mais elevada que a dele? Não. Será que eu sei o que ele precisa ou é um achismo da minha parte? Questione isso. Ah, eu dou energia, eu fico cansado. Tá errado, você não doa energia para ninguém. Você tem que doar para você. Ok? Então, dentro do magnetismo se descarta isso. Vamos lá. Imagine que a em outras abordagens, até mesmo dentro do kardecismo, que é uma doutrina que eu respeito muito, conheço bastante sobre o kardecismo, apesar de eu não ser kardecista, eu estou aqui fazendo magnetismo no Maxon, um espírito, uma energia, o que você quiser chamar, um guia, um mentor, passa por mim e eu sou como um filtro. Eu canalizo essa energia a essa pessoa, ok? Muito bonito, na teoria. Mas pensa comigo, ah, eu vou pegar esse fim de semana, eu vou a Minas, eu vou comprar um café maravilhoso, o melhor café, e eu vou coar ele na minha camiseta que eu estou o dia todo. Como vai ser esse café? Puro? Não. Eu vou pegar a água mais limpa que eu tiver e vou passar ela na minha cueca, vou filtrar na minha cueca usada. Vai ficar boa a água? Talvez, mas ela já não é pura. Então também não vejo que nós estamos em condições de filtrar e doar
Porque eu não sei o que que o Kleber precisa. Não, o Kleber precisa mais energia no cardíaco, precisa mais amor. Eu que acho. A ideia do magnetismo, que para muitas pessoas acaba não fazendo sentido e não seguindo a jornada, porque a cada nível que você for crescer comigo, você assume a autorresponsabilidade ainda maior. Você é responsável pela sua energia, você é responsável por manter a sua energia. E o ser humano, a maioria não gosta disso. Ah, eu gosto de ser escravo. Eu vou lá, tomo um passe, volto, quero. Não que seja errado, mas eu preciso controlar isso. Qual o conceito do Mesmer? Eu não dou energia, eu não filtro energia. Eu reconheço o ponto onde está mais carente, mais necessitado, ou desalinhado, como você quiser, e eu ativo, faço com que você volte a trabalhar. E para mim faz mais sentido isso. Porque nós produzimos a mesma energia. Talvez hoje o Kleber esteja hoje numa vibração mais alta, porque vibração ela não é contínua. Quando se estuda no hermetismo o princípio de vibração, o princípio de número 4, vibração ele está movimento. Então, correspondência, o que está embaixo é como o que está em cima. Ele vibra o tempo todo. Então, você está muito bem agora, um WhatsApp que você receba pode acabar com a sua noite. Entende? Não existe alguém, eu estou imune a isso. Aí só esquizofrenia mesmo, você não se abalar com nada que acontece no mundo. Então nós somos oscila. Então eu não tiro a energia do Kleber e coloco uma energia. Um mago, um alquimista, ele transmuta. Eu faço com que ele volte a produzir a própria energia. É isso que a gente faz. Eu não dou, não filtro, eu apenas ativo que ele volte a funcionar, porque todos nós somos iguais. Talvez não faça muito sentido para você agora. Uma das características que você vai ver de um magnetizador, estado de presença, é claro, a força e a vitalidade. Eu já sou um senhor 50 a mais, alguns, e aqui acho que não tem ninguém ainda que participou. Eu vi só o Vitor e a Lizzie participou de vivências comigo. Tem vivência que a gente começa às 9 horas da manhã, 3 horas da manhã eles querem ir dormir e eu estou pulando fogueira. Então você vai perceber no magnetizador, quanto mais eu praticar o magnetismo, mais energia eu tenho. Então, puxa, eu fiz magnetismo no Vitor, eu estou cansado. Você está fazendo errado. Quanto mais, porque cada movimento parte de um pulso elétrico. Quanto mais movimentos eu fizer, mais energia eu tenho. Mais vitalidade, mais saúde, mais capacidade de presença, mais capacidade de interagir com o mundo. Então, na ideia do Mesmer, eu não dou energia, eu não filtro energia. Eu faço com que você volte a funcionar como deve. Imagina, eu estou com uma pedra no rim, eu vou lá, tiro a pedra do rim e meu rim funciona. Se meu rim parar, eu preciso fazer hemodiálise, porque ele não funciona. Mas o meu rim está obstruído, ali tirou a pedrinha do canal, eu recupero e volto a funcionar. E a ideia do magnetismo é essa. Tá dando para entender a primeira parte? Tá? Olha quanto a gente está adiantando, Vitor, nesse momento. Que aí a gente consegue no sábado arrancar com prática. Ah, olha que legal o comparo. Tá aparecendo aí o PowerPoint, Vitor? Tá aparecendo o PowerPoint aí, filho? Tá sim. Vamos lá. É que o Zoom é novo para mim, não faz 10 anos ainda, então. Mesmer era um austríaco, ah, e ele que começa tudo isso aí, em torno de 1770 e algumas coisas. E ele começa a fazer esses testes com o magnetismo com a Francisca Estrelina. Ah, ela era parente do Mozart, era amiga da família. Tem até bastante coisa sobre a Francisca Estrelina que você pode procurar depois, que é bem interessante a gente entender que eles já estavam muito à frente da gente. O termo magnetismo animal foi criado pelo alemão médico Franz Anton Mesmer como um paradigma da física.
para fundamentar a renovação da ciência médica, já que ele considerava falsa a teoria da comunidade científica da época. A teoria que acreditava que a mesma luz do magnetismo, a mesma energia, seria a mesma energia que acenderia uma luz, por exemplo. Então ele chamava isso de fluido cósmico universal. E esse fluido está aqui o tempo todo, como eu falo brincando. Aqui agora está passando, está tocando um funk, uma música sertaneja, está passando a novela, um culto. Por que eu não estou sintonizado nisso? Porque o meu aparelho não está sintonizado. Então, dentro do magnetismo, você vai aprender a sintonizar com aquilo que você quer. Ok, estou nesse ambiente, senti que pesou, não me faz parte. Opa, esse ambiente está legal, eu posso absorver essa energia. O, o magnetismo pode ser definido como a reciprocidade estabelecida entre duas criaturas vivas. Ah, como eu disse antes, essas técnicas elas eram apenas aos iniciados em algum momento. Então, e o ser humano até hoje gosta de ser especial. Então, o Markson e o Kleber são meus iniciados, meus discípulos. Opa, a gente está acima. Apesar de ser nível 1, já trago um axioma hermético para vocês. Todo conhecimento é útil quando ele lhe é útil. Carregue isso para a vida a partir de hoje. Ah, eu sei, Kleber, eu tenho 4 níveis de magnetismo, formado em psicologia. O que você faz com isso? Nada. Você é um colecionador de certificado, você é um hipnólogo, você estuda, você não aplica. E não é útil. Todo conhecimento é útil quando ele lhe é útil. Esse é um dos primeiros axiomas herméticos. Depois do Mesmer, muitos discípulos dele seguiram, La Fontaine, La Fontaine, a gente vai ver vários por aí. Mas o outro médico que leva a hipnose aos hospitais é o Samuel Hahnemann. Que ele fazia? Ele aplicava o tratamento com magnetismo e aplicava os passes magnéticos com o magnetismo e a medicação. Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia. Toda a homeopatia começa com Samuel Hahnemann. Então, percebe que ele foi além do Mesmer, porque ele acreditou. E que nem hoje a gente acredita, daqui a pouco, sei lá, a pessoa tem ali uma questão desafiadora, sei lá, um câncer, uma diabetes, uma doença ali. Se ela fizer um tratamento psicológico junto e harmonizar essa energia, alinhar isso, a recuperação dessa pessoa vai ser muito acima da média. Um dos livros dele, bem interessante, até eu posso, depois eu vou colocar nos grupos ali, o Vitor coloca alguns, Organon, a Arte de Curar. É um livro complexo de ler, porque a tradução dele tem alguns desencontros, mas é bem interessante imaginar que em 1700 e alguma coisa, as pessoas já estavam fazendo o que a gente está fazendo. Veja que interessante. Conceitos da hipnose não verbal. Por que a hipnose não verbal ela funciona de uma forma muito acima de qualquer outra abordagem dentro da hipnose? Uh, digamos que eu vou fazer uma indução ericksoniana, que eu amo a hipnose ericksoniana. Eu dependo que a pessoa seja não tenha nenhuma deficiência auditiva e não tenha deficiência cognitiva para que ela funcione. Uma, um roteiro com a hipnose clássica, por exemplo, com sugestões mais diretas. Imagine, vá para lá, vá para cá. Pode ser que a pessoa não entenda. Então, a hipnose não verbal explora todos os caminhos: a visão, a sinestesia, os sons, a prosêmica, o magnetismo. Então, nós vamos ter 10, 20 recursos para levar o sujeito ao transe. Então, talvez a Dani entre em transe comigo através do olhar,
A Lise talvez entre através do som, a Estela entre através do toque. Então, a gente vai usar os sons, o mesmerismo, a fascinação, vamos usar a prosêmica, a intenção, vai potencializar qualquer coisa. O que acontece quando a pessoa entra em transe ah, através da hipnose não verbal? Por que você acessa um transe tão profundo e tão rápido, tão rápido? Ah, Poderíamos dizer assim: Marisete, você aceita uma água? Não, obrigado, acabei de beber água. Ok? Isso é uma decisão racional, o que a gente chama de um processo cortical. O córtex decidiu. Não, obrigado. Agora, digamos, a Roberta está há 3 dias fechada naquele quarto sem água. Água, 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 água. Ela nem pensa como sair do quarto. Ela precisa de água. É sobrevivência. Então ele entra num processo que a gente chama de amídulo flogal. A amígdala vai decidir. É como se ela estivesse em perigo iminente de morte. Só que o nosso sistema não entende se eu estou lembrando de algo do passado ou está acontecendo agora. Por via das dúvidas, ele vai disparar uma descarga hormonal que vai fazer essas reações. Então, ótimo que o nosso córtex nos mantém nesse movimento sistêmico, social. Eu sei quem eu sou, eu sei fazer a aula, eu sei aprender a dirigir. Só que tudo que for um substantivo abstrato, tudo que não cabe em um recipiente, ele é subjetivo. Então, tudo que repete, ele automatiza. Então, talvez o comportamento que o Kleber tenha, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de. Ok, o cérebro entende, ele vai repetir. O córtex. Então, você vai ver aquele paciente profissional que eu chamo, ele senta ali na poltroninha e vai dizer: quando eu era pequeno, a minha mãe não sei o quê, porque eu acho que é de outras. Ele tem toda a história pronta. Então, às vezes a pessoa diz: eu não entro em hipnose porque eu sou racional. Não, você é burro e insistente. Porque senão você seria racional e resolveria o seu BO, estava lindo, maravilhoso, prosperando. Não, você só repete um comportamento tosco. Então, o que acontece dentro da fascinação? Uma paralisação temporária cortical. Você paralisa isso aqui. E você vai trabalhar num sistema muito profundo. Porque daí não depende da cognição. Tipo, eu sou gaúcho, essa semana eu vou estar em Minas. Só nas gírias bairrista tem uma super diferença no que eu falo para o que você entende. Então, é uma reação vagal, é um processo puramente fisiológico. Pode que vários estejam vendendo para vocês aquela coisa mística, aquela coisa foda de um processo de espiritual. Quando a pessoa começa com esse negócio de um paranormal dentro do curso, eu sempre peço que ele faça algo que eu não faça ou que eu não tenha visto ainda. Atravessa uma parede, voa, materializa. Materializar eu já vi. Porque se é uma habilidade que todo mundo tem, então não existe o paranormal. É o para de ser louca. Só que a gente precisa. Alguns alunos saem do curso, professor, agora eu vejo tudo, eu sinto. Não, tudo já acontecia. A sua percepção que vai aguçar. A sua capacidade de perceber o que o seu cliente, o seu paciente traz, a capacidade de perceber energia, a sensibilidade, a capacidade de degustar, a capacidade de sentar e bater um papo, como eu fiz com o Kleber, a esposa dele, na última vez que eu estive lá, de você curtir aquele momento como se fosse o último. Isso é o despertar do magnetismo, esse é o despertar da consciência, o verdadeiro despertar. Então, é um processo puramente fisiológico, ok? Eu já vou abrir para perguntas aqui. Ao contrário da hipnose verbal, na hipnose
ericksoniana ou hipnose clássica, eu faço a indução para que você relaxe, depois a gente acessa o evento e você vai ter a hiperestimulação, a catarse. E a hipnose não verbal é ao contrário. Eu vou provocar essa hiperestimulação para que depois você relaxe. Através da hipnose não verbal é possível provocar uma tensão muscular tão grande a ponto de resolver o trauma. Ah, muito parecido com uma convulsão. Então você vai ver alguns casos, provavelmente no curso, ah, muito parecido com o, uma convulsão. Então, algumas pessoas confundem a hipnose com o relaxamento. Ah, não, eu não estava relaxado, eu não estava em transe, mas relaxamento na hipnose. Porque pode acontecer hipnose sem relaxamento e relaxamento sem hipnose. Ok? Eu vou falar mais um tema e aí eu abro para perguntas. Importante ressaltar que a hipnose não verbal ela é intercambiável com qualquer outra abordagem terapêutica. Você pode fazer uma indução de Dave-Hellman e os passes magnéticos. Daqui a pouco o Markson está mais, eu vou fazer uma indução por fascinação e fazer uma regressão ou aplicar uma técnica de PNL. Posso provocar a crise mesmérica e depois um roteiro metafórico do Elmon. Posso fazer magnetismo e campo mórfico. Posso fazer magnetismo e teta healing. Você vai misturar com qualquer coisa, porque ela é um estado muito natural do ser humano. A hipnose não verbal ela é intercambiável com qualquer coisa que você faça, qualquer abordagem terapêutica que você faça. Alguma pergunta? Levante a mãozinha e faça a sua pergunta. A hora é agora. Fala, Marcos Buffon. Liga o som ou fala em libras comigo, me ajuda. Vai em libras mesmo. Liga o som, filho. Vou pedir para você ligar aqui. Tá fechado o microfone, Marco. Tá me Fala, ouvindo, Marco. Marcelo? Agora estou, querido, em alto bom som. Tá. A pessoa entra no transe apenas com os passes? Sim, porque eu não vou falar sobre passe magnético hoje, eu vou falar no curso. O que o passe magnético faz? Hoje, durante muito tempo se imaginava que os passes eram kardecistas ou passes de Umbanda. Não, o passe ele é um regenerador celular. Quando eu faço isso, eu já fiz esse teste aí com um encefalograma. Ele vai rebaixando as ondas cerebrais. Quando você alcança a onda teta, você está em transe. Claro, eu com a fascinação eu vou fazer o transe em 3 segundos. Com os passes, talvez eu leve 5, 10 minutos. Mas dependendo da pessoa que você pega, é mais vantagem. Coloca ela na maca e você começa os passes, você vai levar em transe e aprofundar. Mas os passes levam a uma sonolência, uma embriaguez e leva sim a um transe muito profundo. Fala, Maxon. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, abençoado? Então tá jóia. Marcelo, aquele processo de magnetização, é esse processo que a gente usa para fazer o trabalho de cura? Por Como assim? exemplo, Vamos lá, me pergunta. igual lá, teve uma moça que, uma aluna lá que perguntou naquele dia do curso lá, sobre a obesidade, traumas. É o mesmo processo que eu uso? Também, também. É que Também. obesidade, vamos lá, quando a gente fala sobre emagrecimento, eu não vou aprofundar muito aqui porque o tema não é esse. Tudo bem. É um mercado que dá para você nadar ganhando dinheiro. Só que é uma das coisas mais desafiadoras. Por quê? Você vê gente que fez bariátrica e volta a engordar, gente que está se entupindo de Monjaro do Paraguai e está engordando, porque se não muda a mentalidade. Então, pode estar ligado a um problema, desde um problema na fase oral, um problema na gestação, um problema de escassez, uma disfunção hormonal, pode ser um problema familiar. Puxa, na nossa família a gente sentava para comer, ou quando eu ficava triste, minha mãe me dava mamadeira, ou aquela coisa, eu já atendi caso de uma pessoa que foi abusada na infância, então ela ficava gordinha para não ser atraente, para não ser. Então, pode ser um monte de coisa. Então, a hipnose não verbal, sim, pode, mas não é só isso.
porque ele envolve, sim, uma mudança, um ressignificar, mas ela exige uma mudança de comportamento. Se não houver tá, agora eu tomo um diário, eu posso comer o que eu quiser que eu não engordo. Essa semana uma paciente ficou até triste comigo com a minha sinceridade. Ela comprou um programa, pagou 15 mil reais, que aí é o seguinte, eu estou bebendo isso aqui, Nutella com doce de leite de Minas. A minha mente acredita que isso é água e não vai fazer. Isso colocou no corpo, você vai engordar, sua louca. Para com isso, não existe. Ah, não, isso aqui não engorda. Eu estou comendo alface, eu estou comendo sorvete. Não, sorvete é sorvete. Então você passa por um processo de reeducação. Eu até vou mostrar, vou colocar no telão, me lembra sábado, uma moça que em um ano perdeu 60 quilos. Tá ligado, Vitor, que é de São Paulo, Aninha? Você não reconhece mais a moça. Sim. Mas um ano. Não tem, vou colocar agora o balão gástrico, você não vai comer sorvete. Você vai comer pizza, você vai inventar outra coisa. Porque ela tem uma questão emocional, tem uma questão sistêmica, tem uma questão do hábito, a questão do açúcar, que dispara a dopamina, então um monte de coisas. Mas pode sim usar a hipnose não verbal para o emagrecimento. Ok. E a pessoa às vezes chega ali com uma colega aquele dia no curso, ela acha que vai no curso aquele dia e aí eu vou fazer uma mágica e ela vai emagrecer. Vai. Tem dois casos que o Vitor pode até mentir comigo. Um eu vou falar o nome, que é a esposa do Jucinei. Ela era massas, lasanhas, tudo que era coisa de farinha, comia muito. Eu fiz um truque de mentalismo com ela no curso, ela nunca mais teve exagero e emagreceu. E tem aquela outra moça, lembra de Floripa, que está fazendo palestras agora? Você não conhece, ela emagreceu uns 70 quilos. E eu fiz um truque de mentalismo com ela com chocolate. E ela, a partir dele, claro, é uma exceção. E teve casos de eu trabalhar 6 meses, a pessoa emagrecer e voltar a engordar. Porque daqui a pouco, na família ali do Vitor, todo mundo é gordinho, e a mãe fazia bolinho, a mãe fazia comida. Então ele entende que ele se aproxima da família. Se o Vitor é saudável e a família toda é obesa, ele não é da família. Então tem todo um movimento sistêmico, um pertencimento. Então é entender a estratégia, é preciso uma mudança de comportamento. Vamos lá, quem mais tem perguntas? E a gente segue na próxima etapa. Vamos lá. Vitor, vou fazer 3 minutos de intervalo só para ir ao banheiro e pegar mais uma água, e aí tem mais uns 30 minutinhos de aula ainda, tá? Ok, 3 perfeito. minutos. Já volto, eu dou a voz pro Cássio ali já. Beleza, vamos aguardar aí. Pessoas, vamos lá. Como o Marcelo falou lá no início, essa é uma aula que faz parte da formação presencial. É uma nova estratégia que nós criamos. O Marcelo percebeu que se perde muito tempo com as teorias dentro do curso e a gente acaba desperdiçando esse tempo que poderia ser utilizado realmente para o que importa lá dentro da formação, que são as práticas. Nós nunca fizemos as formações de hipnose não verbal no formato online, apesar de centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas nos pedirem ao longo de todos os anos. Mas o Marcelo ele acredita muito que a hipnose não verbal ela precisa ser vivida, ela precisa ser experienciada na prática, que não tem como dominar esses conhecimentos, essas habilidades de forma online. Mas tem uma parte teórica, e é justamente essa parte teórica que a gente pretende entregar para vocês. Essa é a primeira aula. Essa aula ela vai ficar gravada e depois vai ser distribuída. A gente tem aqui algumas pessoas que não são da turma de Belo Horizonte desse final de semana, e a gente tem algumas pessoas que são da turma que não estão aqui. Então, provavelmente amanhã de manhã a gente vai liberar no grupo de BH para que aquelas pessoas que não assistiram, que não estão aqui com a gente, possam assistir antes de ir para a formação. E muito importante vocês que estão aqui já assistirem essa aula, porque vamos chegar lá com um embasamento e aí a gente consegue aproveitar muito mais. Para quem não é da turma de BH e é da turma de Curitiba, de São Paulo, enfim, também é muito importante, porque vocês já estão tendo acesso aqui, apesar de que a gente ainda tem um tempinho para essas duas turmas, mas a gente vai conseguir, vocês vão poder participar aqui no presencial, então eu sugiro, inclusive, que façam perguntas,
tá? Bem importante, inclusive, essas perguntas, mesmo que a gente acredite às vezes que a pergunta é boba, que não faz sentido nenhum, que é muito óbvia, às vezes o óbvio não é óbvio. E a dúvida que a gente tem é a dúvida de mais pessoas. Então, bem importante, se tiverem alguma dúvida, aproveitem agora durante essa aula para esclarecer, porque pode inclusive ajudar outros colegas. Depois dessa aula aqui, provavelmente a gente vai fazer mais uma, pelo menos, ou duas, enfim, que são para as turmas que estão vindo. E aí, vocês que são da turma de Belo Horizonte vão estar convidados para participar dessas outras aulas também. Vai ser basicamente o mesmo conteúdo, mas daqui a pouco com uma nova visão, enfim, que pode ser bastante interessante para vocês. Beleza? Então aproveitem esse momento aqui, esse espaço. A gente não tem muitas oportunidades de estar com o Marcelo aqui no online e essas oportunidades raras a gente sugere que vocês aproveitem para extrair o máximo. O Marcelo tem muito conhecimento na hipnose não verbal, no magnetismo, enfim, e muitas vezes ele não entrega tudo aquilo que ele poderia entregar, justamente porque as pessoas que estão dentro das formações acabam não extraindo isso dele, tá? Isso é bem importante também de ficar não só aqui para o online, mas para o presencial também. Porque dentro da formação a gente tem um conteúdo que vai ser entregue lá, mas é claro que o Marcelo ele tem muito mais conhecimento nessas áreas. E se vocês aproveitarem, souberem aproveitar, com certeza isso vai enriquecer muito mais a formação de vocês ao longo do tempo. Beleza? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, não sei se o Marcelo já está entrando, eu não vou atrapalhar, mas se não tiver entrado. Ah, já está ali. Beleza. Vou deixar ele voltar. Que bom, o Vitor. Vitor é um cavalheiro. Lógico, cadê o Cássio? O Cássio tinha levantado a mão. Cadê o Cássio? Fala comigo, Cássio. Oba, boa noite, tá me ouvindo? Tô ouvindo, abençoado. Fala Ó, comigo. bacana. Ô Marcelo, na última turma que teve em Belo Horizonte, eu passei por esse processo de magnetismo, para a questão da ansiedade, você lembra? Ah, lembro. Isso. Oi, para mim foi surreal, né? Que há anos eu não sentia a sensação que eu tô sentindo desde então, né? Parece que tirou literalmente com a mão. A questão é o seguinte, para uma questão de tratamento clínico. Precisaria de mais sessões igual a esta? Aí eu precisaria, pelo menos mais uma, para você me dar uma devolutiva. Ó, Marcelo, eu tô super bem. Não, eu ainda sinto uma dorzinha no braço. Então, às vezes, você precisa acompanhar. Porque aquele dia foi muito superficial, claro, né, Cássio? Sim, Mas, digamos, num atendimento clínico, eu teria feito uma ficha. Ah, eu quero não sei o quê, tranquilidade para trabalhar, pra entender o que você quer depois. Então, depois a gente vai colocando algo. Mas realmente, e veja só como é algumas coisas. Que bom que você falou isso, Cássio. Ah, tudo que eu faço num curso, eu não faço aquilo ali que eu fiz com o Cássio para fazer demonstração. Eu não preciso, eu sou Marcelo já há muito tempo. Então eu fiz realmente porque ele precisava. Até uma senhora ficou bem chateada. Ah, não, eu vim viver um processo profundo só por viver. Eu quero, para quê? Porque eu quero viver. Por que você fez com ele e comigo não? Porque ele precisa e a senhora não. sim, Então, e percebe que teve vários que me perguntaram: ah, mas ele não teve crise, ele não entrou. Não, ele resolveu. O problema dele era interno. Então, ele resolveu. Acabou. Eu não preciso sim, fazer uma demonstração, provocar um griteiro, fazer um espetáculo como alguns fazem. Eu não preciso disso. Eu Não, e preciso até hoje eu tô tentando entender o que que aconteceu, só como, por viva. Não, quê. e percebe, foi 15 minutos, 20 minutos. Sim, Um mago, um mestre, ele consegue transformar algo complexo em algo simples. Que eu poderia fazer um show pirotécnico ali, gritar, girar no chão, bater o pé, incorporar, fazer uma loucurada. Vocês iam adorar o show, mas era enganação. Aquilo é hipnose não verbal. É isso, tem que funcionar. Se funcionou, funcionou. Ah, por que que o sim, braço ficou assim? Por que que mexeu o olho? Não importa. Só vai, só vai. Mas sim. obrigado pela dica, Cássio, pela devolutiva. Fiquei feliz. Não, Fala, bacana. Maxon. Não, eu estou vendo o Cássio falar aí.
o que eu estou vendo nele hoje aqui, o que eu vi aquele dia, a mudança foi grande, viu? Outra pessoa. Outra pessoa. É isso. Então percebe o quanto pode ser simples, e pode trazer um resultado. E não muda a vida do Cássio. Eu lembro, ele tem duas filhas, eu acho, né? Ele tem esposa, ele tem família, ele tem uma empresa. Percebe quanta coisa pode mudar. Isso que vai fazer diferença pra gente. Não é eu fazer um show. Ah, eu podia fazer um show lá, botar um pendurado na cadeira, subir em cima, fazer a pessoa comer cebola. Qualquer um faz. Acho que pra gente o interessante é isso. Você me dizer, Marcos, olha, cara, não tive mais aquela dor no braço. É isso que a gente quer. Mas que bom, obrigado de coração mesmo. Estou ansioso para voltar a BH. BH está se tornando a minha segunda casa, minha terceira, a segunda em São Paulo. A, a intenção do magnetizador é importante? Algumas pessoas me perguntam. Eu preciso dizer para você que é 80%. 20% é a técnica é o de menos. E o que adianta eu estar fazendo aquilo que eu fiz no Cássio? Eu estava pensando, puxa, será que eu vou comer ali à noite no Príncipe, que tem rodízio de pizza? Não, eu vou comer uma comida mineira. Onde é que está a minha cabeça? Em lugar nenhum. O que a gente via nas benzedeiras que a gente não vê mais? Ela pegava aquele galho de arruda, ficar sem dor. Ela tinha certeza que aquilo ia funcionar. E funcionava. E hoje a gente entende que cada pensamento é um pulso elétrico. A gente entende que tudo é mental. Então, a forma que eu mentalizo é a forma que vai acontecer. Não, eu acho que isso não funciona. Não vai funcionar. Então, o foco e a intenção do magnetizador é tudo. Eu sempre digo, eu tenho alunos, por exemplo, que tem aquele passe simétrico, assim, parece o balé olímpico, assim, uma coisa bonita, e tem merda na cabeça. E eu tenho alguns alunos que ele tem uma técnica só, ele sabe só, e funciona muito para controle da dor, para ansiedade, porque a intenção dele é muito positiva. Você vibra o que você pensa. Agora eu estou aqui, puxa, eu vou sair de BH, eu vou para Bom Despacho ainda, numa vivência que eu vou fazer terça. De Bom Despacho eu vou para Ibiúna, de Ibiúna eu vou para Curitiba. Ai, meu Deus, que vida triste. Fudeu. Eu vou mais prejudicar o Cássio do que ajudar ele. E é uma coisa que me preocupa hoje, porque eu vejo pessoas querendo cuidar de pessoas e vejo pessoas doentes, doentes, completamente desequilibradas. Por isso que dentro do curso de hipnose não verbal, claro, se você não quiser, tá tudo bem, mas a ideia é que todos passem pelo processo esse que o Cássio passou. Até para você vivenciar e dizer, ó, o Marcos vai fazendo do Buffon. Ó, Buffon, você vai sentir isso, 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 porque você já sentiu. E outra, você vai passar por esse detox. Você vai passar por isso. Porque você tem que só pode, eu penso que você só pode dar o que você tem. Se você não tem, você não pode dar. Se você não tem equilíbrio, você não pode dar. Se você não é saudável, você não pode curar ninguém. O magnetismo pessoal a gente já falou. Ah, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que acontece aqui. Ah, dentro do magnetismo, preste atenção, porque a gente vai, no sábado a gente vai arrancar na prática já. O que acontece ali que aconteceu com o Cássio? Deixa eu pegar aqui duas coisinhas para a gente fazer uma analogia. O que fez você estar aqui hoje, quando você comprou o curso lá atrás? Emoção. A maioria dos seus comportamentos são decididos pela sua emoção, não pela razão. Certo? Quem decide isso? Sistema nervoso autônomo. Então, quem não veio aqui, porque daqui a pouco, puxa, ele não fez a dinâmica comigo, não tocou a emoção dela, ou tipo, não, esses negócios é do demônio, eu não vou participar. A emoção. Então, quem controla isso é o sistema nervoso. Se fala o nervo vago, todos os órgãos se conectam a ele.
Por isso que se fala uma reação vagal, uma reação de luta ou fuga. Quando se fala em sistema nervoso autônomo, por que uma pessoa repete um comportamento? Porque ele é autônomo, você não decide. Então, daqui a pouco, sei lá, a Iruma tem. Era pequena, uma menininha, e ela foi falar quando pequena, e o pai dela disse: Cala a boca que menina não fala. Ela teve a reação vagal, trancou. Quando ela foi para a escola, repetiu. Com 13 anos, repetiu. Então, quando a gente tem essa reação, essa coisa, me dá uma coisa na hora e me trava. A coisa disso é cortisol, o nome. O sistema simpático está sendo estimulado. Como defesa, ele acha que você vai morrer. Então, imagina isso. Ela entendeu que quando ela vai falar em público, ele dispara isso. Sempre que acontece o. Sempre que eu preciso falar em público, ele eleva isso. E vai ser para ansiedade, para depressão, para relacionamento, qualquer coisa, esse sistema. Então, o sistema simpático, ele dispara cortisol, noradrenalina, adrenalina, tipo, é a reação de luta ou fuga. Sistema parasimpático, dopamina, ocitocina, serotonina, é quando você está numa boa. Então, quando acontece algo, você tem essa reação. Então imagine que com a hipnose não verbal, através de sons, através dos toques, através do que eu fiz com o Cássio, se a reação dela está no 9, olha o meu batom que lindo. Se a reação dela está no 9, eu vou levar por 20. O sistema nervoso central acha que ela vai morrer. Ele tem que acionar o parasimpático para que ela não morra. Então o que ele vai fazer? Ah, quando ela tinha 3 anos, o pai falou que não sei o quê. Medo de leão? Não, medo de leão deixa que ela vai precisar um dia ainda. Não, falaram na escola que ela era uma burra. Não, é bobagem. O sistema vai autorregular. E isso, para mim, que é a grande chave. Para mim, esse é o grande segredo. O sistema vai ser, não é o que eu acho e o que ela acha. Porque o que ela me traz para a terapia pode ser só uma alucinação da cabecinha dela. Não, eu acho que é porque a minha mãe. É só o que ela acha. Não quer dizer que seja. E se ela me traz uma ideia, eu vou devolver essa ideia de acordo com o que ela me trouxe. E a chance disso estar errado é muito grande. Então eu vou deixar para apresentar para vocês pessoalmente, que aí eu faço um esboço no Flipchart sobre o sistema simpático e o parasimpático. Isso é o que resolve tudo, tudo, porque isso define qualquer coisa. Aí o que vai acontecer com alguns terapeutas? Professor, mas aí você não vai entender a causa raiz? Não. A origem do trauma? Não. Por quê? Porque nem sempre a origem traz a solução. Não existe trauma, existe, presta atenção, o aprendizado. Não existe trauma, existe um evento traumático e após esse evento você se comporta dessa forma. Eu quero rever os meus traumas, eu quero entender o meu trauma. Para que você quer entender? Você quer resolver ou você quer entender? Pergunta para o Cássio ali se ele queria entender como ele tinha aquela reação ou ele prefere hoje que ele não tem mais aquela reação. Ah, não, eu quero entender, porque a minha mãe me chamou de feio. Então, hoje, quando a gente trabalha com uma terapia mais moderna e mais inteligente, a gente foca mais nisso. Quais reações químicas você tem? Porque é o que importa. Porque nós somos hidráulicos. Então, não, eu tenho que voltar na causa raiz, não sei o quê. Não, nem sempre. A gente vai entender ali durante aquele processo que a leitura dos pés nos dá toda a direção. Isso é primitivo. Aqui na Alemanha, em qualquer parte do planeta, os pés me diz qual fase da vida ela está, se ela está resolvendo, se ela não está resolvendo, o que resolveu. Então ali já é uma chave para que a gente resolva. Então eu vou deixar para falar do sistema nervoso autônomo no, no sábado, na aula presencial, não sei se todos vão estar em Minas ou tem gente de outros estados, porque aí a gente consegue explicar melhor, tirar dúvidas. Vamos lá. Antes da gente finalizar,
Dúvidas? Aberta a temporada de perguntas e respostas. Levante a mãozinha e faça a sua pergunta. Não leve essa dúvida para casa. A pergunta boba é aquela que você não fez. Ó, a moça está coçando o pescoço, a Iruma. Pode perguntar, não precisa ficar coçando o pescoço. Não, hoje eu só tô observando e conhecendo. Que Quando vier maravilha. para Curitiba, porque eu sou de Curitiba, daí eu vou tirar as dúvidas no presencial. Tá bom, tá ótimo. Acho que eu estou no final do mês em Curitiba. Acho que deve ser isso. Início do mês que vem, a princípio. Vai ser muito bom. Curitiba a gente faz turmas boas, bem interessante. Então, mais ou menos eu fiz um esboço aqui da parte teórica. Ah, pode não parecer muito, mas eu fiz um resumão aqui, que foi tipo 1h20, só que essa 1h20 vai virar 3 horas, se fosse presencial. Porque daí surgem mais dúvidas, as pessoas interagindo, eu também vou fazendo de uma forma mais displicente. Então a gente já ganhou a parte da manhã, que a gente já vai começar sentindo o magnetismo, aprendendo a mapear o magnetismo. E é genial, para quem não viu ainda. Só que nem o Maxon falou ali, o Maxon viu o estado daquele menino. Ele teve uma crise no horário de almoço no restaurante. E em alguns minutos a gente colocou ele no chão, fez o processo. E graças a Deus, hoje veja ele trazendo esse relato que foi gratificante. Então, para mim, já valeu a pena a turma de BH, Vitor. Fala, Marco Bufão, que levantou a mão, depois tem a Angélica. Marcelo, Fala, querido. você, você acredita no líquido universal, certo? Do mesmo? Sim, fluido cósmico universal. Tá. Quando eu dou o passe, eu entendo, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, que eu pressiono essa substância em direção à pessoa, não? Não que saia de dentro de mim. Talvez, só que essa substância, como eu falei, eu estou aqui agora, está passando o programa do Ratinho, está passando o R.R. Soares trazendo a palavra de Deus, está passando a novela, um filme, e eu vou sintonizar no que eu quero. Se o meu aparelho está em baixa vibração, eu só vou captar baixas vibrações. Quando eu alinho todo o meu sistema, eu só posso conectar com altas vibrações. Então não é que eu estou trazendo essa energia do universo. Não adianta eu jogar pérolas aos porcos. Eles vão misturar com a merda e a lavagem e tudo vai virar lavagem. Entende? Então basta com que você faça que ele volte a sintonizar, porque a energia está no ar. Toda energia, a boa, a ruim, até porque não existe bom e ruim, certo e errado, e sim o que faz sentido para mim. Então eu faço com que você, digamos, eu vou colocar um cristal puro na sua antena para que você consiga captar frequências, altas frequências. Não sei se deu para você entender, Buffon. Entendi, sim. Que bom. Fala, Angélica. Eu adoro o magnetismo. Eu falo para vocês. Tem magnetizador de final de semana? Tem. Tem magnetizador de churrasco? Tem. Eu sou magnetizador. O Vitor convive comigo há alguns anos já. Todos os dias. Se eu tiver de férias, tiver um cavalo, eu vou magnetizar o cavalo. Eu vou magnetizar um cachorro. Eu fui na casa do Vitor almoçar. Eu fiquei fazendo magnetismo nos cachorros, nas crianças. É o tempo todo. Porque eu amo isso. Porque eu vejo resultados palpáveis. Tem coisas que a gente nem consegue mensurar aqui de coisas que a gente já viu, de resultados de cura, de transformações, de mudança. Fala, Angélica, fala comigo, Renascer Ábia. Boa noite, Marcelo. A minha pergunta é sobre a questão da psiquiatria, né? Quando a Ah, gente usa isto com pacientes psiquiátricos, que a gente entende que às vezes eles estão em fase de surto, ou então que eu vou imaginar aí a questão própria de crianças com autismo que estão naquela frequência de, de raiva, né? Uma frequência o magnetismo ajuda nisto, consegue fazer também trazer uma melhora naquele momento? vamos lá. São pelo menos três perguntas dentro de uma, Angélica. Pacientes psiquiátricos, vamos lá.
Existe o paciente aquele que estava, sei lá, do jeito que o Cássio estava, ele ia ter que partir para a medicação, se já não estava, não sei. Então, Sim. ok, mas é sazonal. A hora que ele é, começa a ter uma melhora, o próprio psiquiatra vai prescrever uma diminuição ou outra medicação, vai fazendo um desmame. Uhum. Ok? Então, esse é um paciente psiquiátrico. Outro paciente, ele não produz lítio, por exemplo, borderline, bipolaridade, uma lesão no córtex bilateral. Ele precisa tomar medicação para sempre, esquizofrênico. Ok? Sim. Só que o magnetismo pode ajudar ele ter uma vida melhor. Dependendo do caso, ele vai ter uma vida normal ou vai ter uma vida melhor que ele teria sem o magnetismo. Ok? Uhum. Vamos lá, Uhum. autismo em graus. Até a moça que falou de Curitiba. A gente tem um aluno em Curitiba que é autista e ele tem uma clínica para crianças autistas, porque ele tem 2 filhos autistas. Ele usa da hipnose e do magnetismo. Vai curar o autismo? Não. Uhum. Mas aquela criança vai estudar, vai ao banheiro, tipo, ele vai melhorar muito. Ah, mas daí, puxa, que diferença faz uma criança comendo toda para uma mãe? E dentro do magnetismo, a gente trabalha com magnetismo à distância. Eu posso. Você é de qual turma, Angélica? É São Paulo, Curitiba ou Minas? PH, Minas. PH. Então vamos lá. Eu posso, por exemplo, atender, sei lá, a esposa do Vitor utilizando o Markson de cavalo, que a gente chama. Ele vai falar o que ela sente à distância e ela vai receber lá. Então, dependendo da criança autista, eu não vou conseguir tocar nela e ter essa aproximação. Então, eu posso usar outra pessoa para atender ela. Pode parecer a coisa mais idiota que você está ouvindo na sua vida. Mas eu poderia escrever um livro sobre os resultados que a gente já teve sobre isso. E Uhum. estou preparando um livro com o embasamento de um médico que está me acompanhando, tipo Mateus na Bíblia, escrevendo tudo que está acontecendo para a gente publicar isso com embasamento. Eu vou escrever alguns artigos sobre isso. Deu para entender, Angélica, querida? Deu sim. E fiquei super animada. Ora. Fala, Daniela. Liga o som ou fala em Libras comigo? Você que sabe. Desculpa. Na verdade, a pergunta da Angélica tinha um pouco a ver com a minha, que eu ia perguntar sobre a questão do TDAH. Mas aí você já respondeu, né? Que pode melhorar bastante, não vai curar, mas pode melhorar bastante, né? Claro, vamos Seria lá. a mesma questão do autismo, por exemplo, TDAH. É, não, é muito diferente, muito diferente. Vamos lá. O TDAH tem diversos níveis. E hoje, desculpa, muita gente, essa meninada, ele vai atrás do diagnóstico. Eu tenho o caso de uma sobrinha, ela fez uma consulta online com o psiquiatra e ele deu um laudo de 15 minutos, TDAH, e já receitou Vivance e Ritalina para ela, em 15 minutos. Uhum. Opa, eu tenho TDAH. Vamos lá. O que o TDAH hoje te impede que você faça? Opa, isso. Então vamos tratar isso. O TDAH, eu só preciso achar um jeito dele funcionar. Eu tenho um irmão, como eu falei para vocês, que é famoso hoje, que é artista. Ele grava o programa do SBT toda quarta. Ele faz 4 shows por semana durante o Brasil, lotados. Ele produz, grava um vídeo por dia e posta e escreve conteúdo para outros artistas. Por quê? Porque ele tem um TDAH altíssimo, ele não consegue parar. O que ele faz com o TDAH? Dinheiro. Trabalha. Ele não consegue. Imagina o Vitor, ele fica pensando, puxa, dá. Agora, se o Vitor fica só o dia todo pensando bobagem, é prejudicial o TDAH. Agora o Vitor, puxa, vou fazer um curso de PNL em Porto Alegre. Não, mas lá eu vou fazer uma palestra, ok? Vendi, ganhei dinheiro. Como que eu faço para vender? Vou falar com a Dani, com o Marcelo, que é meu amigo, e executa. Opa, esse TDAH é ótimo. Porque o que importa é o resultado. E ao mesmo tempo, daqui a pouco a Angélica é aquela pessoa que ela pega um projeto e ela vai fazer com maestria. Se der 2 tarefas, ela pifa nas 2. Eu sou uma pessoa que se eu tiver uma coisa para fazer, você acaba comigo. Eu vou ter dificuldade de fazer. Eu faço, tipo aqui em casa hoje, eu atendi 6 pessoas
eu estou aqui controlando a obra que os meninos estão fazendo, fiz janta e estou aqui dando aula e amanhã, daqui a pouco, 1h30 da manhã, eu vou para Porto Alegre que eu vou voar para ir para BH. Em BH eu vou atender 2 pessoas. Minha vida é essa. Eu não consigo parar também, eu tenho um probleminha. Só que o meu probleminha vira dinheiro. Ou eu posso dizer, ai, coitado, eu tenho um TDAH horrível. E é o que as pessoas fazem hoje. Eles querem um Uhum. laudo para justificar a falta de ação. Então, o TDAH, claro, ele precisa talvez ser medicado, precisa, só que tem como ajustar de fazer de uma forma que ele traga resultados. Uhum. Entendi. Ó, vamos lá. A pergunta da Nathalie. Não vou esquecer porque é o nome da quase o nome da minha filha. Minha filha é Natália. Seria a mesma coisa que o reiki, mas não seríamos o filtro, exatamente. O reiki, ele conta com símbolos. No magnetismo a gente trabalha com símbolos também, arquétipos, simbologia. Cada nível a gente aprofunda mais. Só que o reiki, ele trabalha uma energia do universo e é como se você fosse o filtro. No magnetismo, não. Eu ativo a sua energia e você vai ser feliz. Eu não dou essa energia e não filtro. Mas é mais ou menos isso. O reiki é algo bem novo, Nathalie, perto do magnetismo. O reiki, sei lá quantos anos tem. Eu vou pesquisar uma hora dessa para mim não falar bobagem. Vamos lá, quem vai fazer mais uma pergunta? Fala, Dani. Eu queria só perguntar sobre a questão da radiestesia. A radiestesia funciona, o magnetismo funciona mais ou menos como a radiestesia? Não, mas a radiestesia funciona a partir do magnetismo, do campo eletromagnético da Terra. É bem interessante a radiestesia, eu estudei uma época. A radiestesia é super antiga. O Hitler tinha radiestesistas que trabalhavam com ele. Os chineses encontravam um poço de água. Então é bem interessante a radiestesia também. Você pode juntar os dois, é bem interessante. Vitor, me ajuda ali a ler a pergunta da Nathalie, que eu não estou conseguindo. Meu óculos não está me ajudando, eu estou com uma luz bem de frente aqui. Por que Última você não pergunta, aparece? Gisele. Por que você não Por que aparece? eu. Ajuda, Nathalie. Olha, ela faz assim, porque eu tenho artrite reumatoide, infelizmente. Existe a possibilidade disso me ajudar? Cura Muito, física, no caso, né? muito, muito. A gente, cara, a gente não pode divulgar porque curanderismo é crime. Mas nós já tivemos curas de todo tipo que você imaginar. Porque essa artrite, artrose, ela pode ter um cunho emocional, claro, vai ter inflamação nos tendões, sei lá. Mas, digamos, se você tem uma dor 7, 8, nós podemos reduzir ela para 1, algo controlável. Então, o magnetismo é genial para dor, para cura física. O passe magnético, ele é um regenerador celular. Eu explico isso no curso também. Ele acelera o processo. Um corte que você fizer físico, se você trabalhar com o passe magnético, você acelera o processo de cicatrização. É bem interessante mesmo, Nathalie. Você é de qual turma, Nathalie? Sampa, olha São que legal. Paulo. Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Então tá bom, Vitor. Se o pessoal não tem mais perguntas, eu encerro a gravação. E aí, assim que eu puder, eu já envio o link para você. Acho que eu não vou fazer hoje, porque eu não consigo. A Tati já foi dormir e eu não tenho toda essa capacidade. Apesar de eu ter o segundo grau completo e mais algumas formações, o Zoom para mim é um mistério ainda. Eu mexo nele todos os dias. Mas Tranquilo. seja bom naquilo que você pode ser bom. É sobre isso, né? Tá? E eu ansioso para conhecer vocês, para mim, para o Vitor também, como a gente diz, algumas pessoas acham que como a gente faz turma toda semana, vai de qualquer jeito. Não, para a gente sempre é a turma. A gente sempre vai entregar o melhor para vocês, porque a gente trabalha porque a gente gosta de ganhar dinheiro. Hoje nem que a gente precisa, todo mundo precisa, mas hoje a gente não tem todo esse desespero que a maioria das pessoas tem. As coisas já andam sozinhas, graças a Deus. Então, pra gente, cada turma, tipo que nem o testemunho ali do Cássio, pra gente
já valeu a pena.